bom dia, sétimo ano. A gente está finalizando aí o capítulo 11 sobre a questão sobre a escravidão, como é que os atlântico de escravizados. Nós vamos terminar a correção da página 38, que ficou faltando, e depois a gente vai passar para o caderno de atividade. E se der um tempo, a gente vai falar sobre a questão da pesquisa sobre as torturas. Torturas não, né? Porque era legal. Os castigos físicos ao que os escravos estavam submetidos, ok? Lá em cima tem Você Faz a História, que era, na verdade, um debate para ser feito. Então, como é um debate, na verdade, para ser feito, sua opinião, eu vou ler. Depois a gente passa para a fora do estudo. Então, vamos lá. Você Faz a História. Observe, mais uma vez, os documentos que estão na página de abertura do capítulo, que nós já lemos naquela atividade. Especialmente no texto, é possível perceber que muitas situações escravizados e traficantes conviviam na colônia, que nem essa imagem que está aí. Por isso que eu deixei ela. Parece muito. Os traficantes conviviam com os escravizados, conviviam com a população normal, livre, branca, que dividiam, e essa convivência deveria ser maravilhosa para os escravizados, que dividiam seu cotidiano com comerciantes e seres humanos. Na atualidade, de forma recorrente, os meios de comunicação noticiam sobre a existência de trabalho escravo no Brasil. Com um colega, colete algumas matérias sobre o assunto, traga o material na próxima aula e apresente a turma que foi pesquisado. Não tinha como, né? Para finalizar a atividade, produza com seus colegas um documento com medidas que poderiam ser evitar essa prática desumana e ilegal no país. Professor, existe crime, hoje é proibido, né? Escravidão no Brasil é proibido, pelo amor de Deus, hein? Todos os países são signatários da ONU, não podem compactuar com a escravidão, é proibido no mundo. Se você faz parte da ONU, você assina a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e essa declaração diz que não pode haver escravidão no país que é membro da ONU. Professor, mas existe crime de escravidão? Existe. Existe o crime de racismo no Brasil? Existe, está na lei. Quando a pessoa ela é acusada de racismo, igual a gente vê naquelas cenas horríveis que aparece feito na internet aí, o pessoal xingando o outro, chamando de macaco e outras coisas, ou então quando você vê lá no interior o pessoal trabalhando numa situação deplorável, aquilo ali seria trabalho escravo, e também seria o quê? Racismo. Mas no Brasil sempre se dá um jeitinho, então criou-se um crime análogo à escravidão e também uma injúria análoga ao racismo. Por quê? Porque a pena para quem comete esses crimes é simplesmente a prisão. Prisão. Nem quando você mata uma pessoa e foge do flagrante, você pode ser preso. Então, para aliviar, foi feito isso. Professor, existe trabalho escravo no Brasil? Já teve muito mais, galera. Com essa crise agora, vai voltar a acontecer mais. É sempre assim. Quando o Brasil está bem ali, que a economia está crescendo, o trabalho escravo diminui. Quando começa a crise econômica, o trabalho escravo volta com força, principalmente aonde? No interior do país. Em muitas fazendas que são bem longe, na região norte, nordeste principalmente, o pessoal trabalha em situação de escravidão. Você chega lá, o cara paga a sua passagem, paga a sua comida, diz que vai dar um hotel para você, você tem uma dívida enorme para pagar, porque você tem que comprar alimento e você nunca está livre. É uma escravidão. Você trabalha que não tem banheiro, que não tem infraestrutura nenhuma, não tem nenhuma cama para você dormir. De vez em quando aparece alguém, principalmente em canaviais e locais muito longínquos dos centros urbanos, no interior, pessoas que estão trabalhando em semi-escravidão. E o que acontece com o dono? Ele é preso por causa disso, professor? O cara que está na fazenda? Não. Isso aí vai para a justiça do trabalho, é um crime análogo à escravidão. Então, mesmo com flagrante, o cara não é preso, que nem o crime do racismo. Mas, infelizmente, há uns anos atrás no Brasil, na década de 80 e 90, era muito comum fazer reportagem e ver crianças trabalhando em carvoarias, fazendo carvão. Uma coisa absurda. Então, infelizmente, oficialmente, há trabalho escravo no Brasil? Não, a Constituição proíbe. Mas ainda assim, você encontra pessoas ali que trabalham com semelhança com a escravidão, análoga à escravidão? Infelizmente encontra. Professor, como é que você evita isso? Primeira coisa, você tem que oferecer o básico para a população. Quem se submete a esse tipo de trabalho é porque muitas vezes não tem um salário digno, não tem um plano de saúde, muitas vezes não tem ali uma perspectiva educacional, não teve uma educação boa para diferenciar o que é e não é escravidão. Ah, professor, mas colocar eu numa fazenda para fazer um trabalho horrível, sem água, sem comida, gente, parece, mas ali muitas vezes o pessoal é vigiado até com armas. Tem jagunços vigiando, não é assim.
ok? Então, melhorar a fiscalização é uma coisa importante sobre o trabalho, principalmente no interior. Proibir realmente fiscalizar o trabalho infantil, que muitas vezes é utilizado como trabalho escravo, porque as crianças são mais facilmente dominadas, ok? Oferecer educação, saúde, coisas básicas que é ali de trabalho, e punir severamente o dono da fazenda, principalmente, ou então da fábrica. Tem escravidão nos centros urbanos, ou tem, principalmente quem chega de imigração, chega lá da China, da Bolívia. De vez em quando acontece em São Paulo, que a gente tem menos contato aqui, mas de vez em quando em São Paulo encontra lá uma confecção onde os bolivianos estão trabalhando 12, 14, 16 horas. Isso parece escravidão. Então, de vez em quando estoura lá. Então, também tem centros urbanos, só que é menor. Fiscalizar e punir, prender, aplicar multas, entendeu? Indenizar a vítima, isso tudo tem que ser feito. E, infelizmente, isso ainda acontece no Brasil, apesar de ser proibido na Constituição. Ok? Fechou? Hora do estudo, número 1. Esther, lê pra gente o número 1 e depois fala qual que você marcou. Lê as opções lá. A importância da África para o Brasil decorre do fato de as duas regiões apresentam litorais voltados para o Oceano Atlântico. B. Toda essa porção da África e o Brasil terem sido colonizados pelos portugueses. C. Nossa população de descendentes de africanos foram trazidos de ou D. Essas relações comerciais ocorrem entre países como Egito, Somália e Sudão. Eu marquei a letra C. Então, vamos lá. Você marcou a letra C. Nossa população pode ser composta de descendentes de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Correto, galera. Letra C de casa. Por quê, professor? Olha só. Gente, eu acabei de ler uma reportagem, que existe cotas para concurso público, para faculdade, para universidade pública. Eu acabei de ler uma reportagem que uma menina, ela é parda, ela é negra. Pelo fato de ela ser negra, mas parecer bonita, não ter os traços de negro, proibiram ela de disputar a cota. Gente, a população brasileira não é de maioria branca, é de pardos, que a gente chamava de mestiços naquela época, né? De pardos, de negros. Então nós temos uma herança muito forte dessa cultura, na culinária, na comida, nas palavras. Só que a gente nega esse passado, porque bonito é ser europeu. Então, a letra C está correta, Esther. Muito bom, ok? Letra C de casa. Depois, 2. Betânia, você pode ler pra gente? Bom dia. Sobre a escravidão na África, responda. A. Quais eram as principais características da escravidão na África antes da chegada dos portugueses no século XV? Aí eu coloquei. Antes da chegada dos portugueses, a escravidão africana se dava por aprisionamento de guerras, fuga da fome e endividamento. B. De que modo a chegada dos portugueses afetou as características da escravidão na África Atlântica, costa ocidental da África? Explica a sua resposta. Eu coloquei que depois da chegada dos portugueses, a escravidão na África se tornou um negócio lucrativo. Obrigado, Betânia. Primeira, perfeita. Segunda, só ficou faltando completar o porquê disso. Mas também sua frase está correta. Só ficou faltando complementar o porquê. Professor, então vamos lá. Betânia respondeu muito bem a letra A. Quais eram os motivos que levavam a escravidão na África antes da chegada dos europeus? Estava relacionado à guerra entre as tribos, que gerava ali escravização de outras pessoas. Os filhos também eram gerados em cativeiro desses escravos, viravam escravo. Era a consequência da guerra. As dívidas, se você não conseguisse pagar suas dívidas. Decisões judiciais, se você cometesse um crime grave, de repente contra o seu rei ou nobre. Crime grave, não era qualquer crime não, ok? E também pela pobreza, que você poderia se doar como escravo. E lá dentro você poderia utilizar esse escravo principalmente na lavoura, ou então ajudando ali nos centros urbanos, nos reinos que nós vimos lá de Gana, Mali, Songhai, e outras tribos pequenas também que tinham milhares lá dentro da África. Eles desempenhavam função do dia a dia, eles ajudavam o seu dono no dia a dia, na agricultura, no gado, na criação do bode, na mineração, e trabalhavam comumente. Tinha escravo lá que tinha uma boa qualidade de vida,
porque ele virava escravo de confiança do seu senhor. Tinha escravo que conseguia liberdade, tinha escravo que poderia se casar, tinha escravo que trabalhava por jornada e dividia com o seu dono, mas você também podia vender, trocar, alugar esse escravo. Com quem? Principalmente com os povos árabes. Depois que os portugueses chegam, vão transformar isso num tráfico atlântico e vão pressionar as tribos africanas a conseguir mais e mais escravos para trazer para a América, ok? Eu não coloquei essa resposta toda imensa porque ela não pediu, mas é importante saber, ok? Por enquanto é apostila, lembra, Lavínia? Nós não terminamos a página 38. Depois, B. Como isso modificou? É justamente essa segunda parte da resposta que eu falei. Os portugueses perceberam que, além do comércio de marfim, de ouro, de especiarias, de madeira, uma outra coisa que poderia ser explorada, um outro produto que poderia ser explorado, era justamente os escravos das tribos africanas. Então, eles passaram a enxergar naquela escravidão que acontecia dentro da África uma oportunidade de lucrar. Como, professor? Trocando, fazendo escambo. Eles trocavam cavalo, trocavam ali arma de fogo, pólvora, aguardente, tecidos, trocavam por escravos. E eles revendiam um lucro altíssimo aonde? Aqui na América, para as lavouras de cana-de-açúcar. É isso que ficou faltando, Betânia, mas é só completar, ok? Se der tempo, sim, Joaquim, eu falo. Se der tempo, eu falo, que eu vou baixar tudo agora, porque foi até o início da aula, até as 9 para mandar, entendeu? Mas eu falo que depois eu mando. Eu vou confirmar hoje, vou começar a receber. Fica tranquilo. Aí eu enfio a confirmação. Tranquilo? Se der tempo, hein? Ok, Betânia? Deu tempo de copiar aí? Dúvidas? Porque isso é muito importante, hein? É muito importante. Ah, professor, olha só, hoje o pessoal justifica. Ah, mas os negros já faziam escravidão na África entre eles. Faziam. Mas quem transformou isso num comércio massivo, transatlântico, quem desumanizou o ser humano, transformou em peça, foram os europeus. Ok? Tudo em nome do lucro. Levar essa galera para trabalhar onde? Na América, nas lavouras de cana-de-açúcar. Os portugueses estimulavam guerra entre as tribos, se aliavam com uma tribo, armavam elas, estimulavam o conflito para que essas tribos fossem no interior, fizessem guerra com outros povos e trouxessem para o litoral para ser trocado através do escambo. Ok? Dúvidas? Depois, tem a C, tem a 3. 3. Sem dúvidas? Yarley, então lê pra gente a 3, fazendo favor, tem como? Sim, professor. 3. A respeito da chegada dos escravizados africanos ao Brasil, assinar a alternativa correta. A. Os escravizados chegavam ao porto de Salvador, único ponto da costa brasileira que tinha autorização para o investimento dos anjos negreiros. Não eu coloquei perto do Rio de Janeiro ainda. B. Imediatamente após a chegada, todos os escravizados eram senhores de terras. A ótima condição de saúde dos cativos lhe possibilitava a venda de imediato, não porque eles chegavam com debilidades e tinham que ficar descansando para melhorar. C. A comercialização dos escravizados era realizada em grupo de cativos, familiares não podiam ser separados por ordem de rei de Portugal. Eles sim eram separados. Eu marquei a D. Por causa das condições da viagem, muitos escravizados eram colocados em barracões para que recuperassem as forças e atingissem valores mais altos na comercialização. Beleza, Yarley. Letra D de dado. Nós já vimos que a travessia era horrível, horrível. Se der no finalzinho, eu vou contar uma história de um autor chamado Laurentino Gomes, que falava que até a migração dos tubarões mudou devido à quantidade de mortos na travessia. Nós vimos que eles eram muito maltratados, muitos morriam na travessia, alguns cometiam suicídio, chamava de banzo, devido à depressão. Nós vimos que quando eles chegavam aqui, eles eram desembarcados, muitas vezes doentes, magros, fracos, eles ficavam em barracões para engordar, para disfarçar as feridas no corpo, para depois eles serem preparados, que eles eram uma peça, para depois eles serem revendidos. Então, é a letra D. Era um comércio de altíssimo valor comercial, por incrível que pareça. Negociar ser humano por Portugal, da África para o Brasil, dava tanto lucro quanto especiarias. Ou então, contra a mineração. Ou então, na produção de cana-de-açúcar que a gente vai ver o ano que vem. Cana-de-açúcar não, do café. Ok? Esther tinha pedido a 4. Vai lá, Esther, lê para a gente já falar a sequência, fazendo favor, então. Sobre
O comércio atlântico de escravizados. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Reescreva as falsas no caderno, tornando-as verdadeiras. A. F. Os escravizados africanos eram capturados pelos traficantes portugueses na região central do continente africano. B. Verdadeiro. A viagem até as colônias americanas ocorria em grandes navios adaptados ao transporte de escravizados. Essas embarcações ficaram conhecidas como navios negreiros ou navios umbreiros. C. Verdadeiro. Os escravizados chegavam às colônias americanas muito fracos e abatidos pela longa viagem e pelas condições insalubres dos navios. E D. F. Na América, os escravizados eram distribuídos gratuitamente entre os grandes senhores de terras por ordem do rei de Portugal. Então vamos lá, Esther. Sua sequência ficou VVVF. É isso mesmo? Não, tem problema não, eu corrijo. Beleza. Sua sequência ficou VVF. Vem cá. Galera, todo mundo concorda com a Esther? Ficou VVVF? Sim ou não? Coloca para mim. Quem discorda, coloca para mim a sequência aí. A sequência de Esther ficou VVVF. Todo mundo concorda? Ó, vamos lá, galera. Vamos à primeira. Ó, a primeira é F, Esther. Você falou errado? Agora eu não entendi. Tá, ela falou V, mas é F. Ó, vamos lá então. A sequência de Esther foi um pequeno erro aqui de entendimento. A sequência de Esther é V, ficou F, V, V, F. Então a sequência F, V, V, F é a sequência correta. A primeira, ela é falsa. Por que a letra A é falsa? Corrige agora no caderno. Quem colocou V, corrige no caderno. Os traficantes portugueses não pegavam africanos no interior do continente. Eles faziam escambo somente no litoral, nas feitorias. Os portugueses não conquistaram o território africano todo. Não conquistaram. Eles fizeram feitorias no litoral e as tribos faziam guerra no interior e os portugueses trocavam no litoral, faziam escambo por esses escravizados. Então, não. Os portugueses não ocuparam o interior da África, eles só ficaram no litoral. É esse que é o erro da letra A. E faziam comércio no litoral de escravizados, fazendo escambo com as tribos que trocavam os escravizados deles por aguardente, por cavalo, por pólvora, por arma de fogo, tecido e outras coisas que os africanos valorizavam. Ok? A letra B é verdadeiro, a letra C é verdadeiro e é óbvio, a letra D tem que ser falsa, gente. A letra D, pelo amor de Deus. Olha só, na América os escravizados eram distribuídos de forma gratuita. Professor, eu não sei o que é gratuito. Gratuito é de graça. Eu acabei de falar com vocês que os escravizados eram um produto de alto valor comercial. Eram peças de alto valor comercial. Então, não. No Brasil, na América, os escravizados eram vendidos a um preço caro. Não eram dados de graça. Eles eram vendidos para alguns senhores de engenho, por exemplo, para trabalhar no interior nas lavouras de cana-de-açúcar, que é o caso do Brasil. Ou então teve escravo que foi trabalhar em minas de ouro, de prata, pedras preciosas. A gente vai ver isso depois no Brasil, ok? Então a sequência ficou F, V, V, F. E a primeira e a D nós já acertamos aí, ok? Quem colocou a primeira V, já corrigiu? Dá um ok para mim, para a gente ir para o caderno de atividade. Quem já acabou, pode ir para o caderno de atividade. Caderno de atividade. Galera, eu vou compartilhar agora o vídeo, mas tem um pessoal, uma galera que está me mandando agora que não está conseguindo entrar no positivo 1.
O positivo não estava travando ontem e quarta-feira. Hoje está rodando liso. Quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Hoje está rodando liso. Se você deixou para a última hora e de repente está tendo um problema aí com a. Com. Deixa isso aí. Você está tendo um problema na hora de enviar, de repente pode ser até a sua internet, ok? Então fica atento aí, porque hoje realmente está funcionando normal. Hoje não tem nada que eu tenho que criticar, não. O Caião mandou e falou que hoje estava tranquilo de manhã. Então, hoje estava rodando beleza. Hoje não estava com problema. Eu tenho que falar mesmo. Esses dias estavam bem ruins. Ó, o Daniel falou que estava enviando outro. O Daniel falou que mandou e estava ok. É que eu estou recebendo muito e-mail agora, porque deixou para mandar na última hora. Então acontece isso, né? Convenhamos. Então vamos lá, galera. Comércio Atlântico de escravizados. Esse resumo é bom. Semana que vem, segunda-feira, vai estar liberada a última avaliação, a trilha, que já está agendada. Estou avisando logo. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas, trilha liberada, valendo 3 pontos. Ok? Deu para ninguém ficar surpreso. Professor, eu posso utilizar esse resumo para tentar responder as questões? Galera, esse resumo é bom. Eu dei uma olhada, é bom. Inclusive os mapas são bons, as figuras são bons. Na primeira parte, ele está falando sobre o comércio atlântico de escravizados, o porquê do Brasil ser tão importante nesse comércio. Ele está mostrando aqui as rotas da onde vinham os portugueses, aonde eles iam lá buscar os escravos, especialistas em produtos, e aonde os portugueses negociavam. Então, os portugueses negociavam no Brasil, no litoral brasileiro, nas cidades mais importantes, que por acaso é Nordeste, Bahia, Pernambuco, depois Rio de Janeiro, levava até o Rio da Prata, que era o território que já não era nem mais nosso, depois não vai ser nosso, e levava também no Caribe e na América Central para ser trocados. Esse mapa é muito legal, deveria estar na apostila, hein? Deveria estar na apostila. Professor, embaixo, ele está explicando como é que funcionava o comércio, a exploração, desde o continente africano até chegar aqui no Brasil. Como é que eles eram embarcados, como é que eles eram trocados, como é que os portugueses começaram a explorar em Ceuta, na Ilha da Madeira. Nós já vimos isso tudo, ok? E os produtos que eles comercializavam antes dos escravos. Depois tem o escambo, olha só que legal. Nessa página aqui está mostrando o escambo. Como é que os reis tribos faziam as guerras, pegavam os escravizados, comercializavam para os portugueses e faziam escambo, trocavam por tecido, aguardente, açúcar, fumo. Fumo que é o cigarro que a gente conhece hoje, fumo que é o cigarro. E depois eles passavam, eles trocavam os africanos e traziam qual é o principal destino, trazer para a América. Lembrar da Calunga Grande, que é o mar que levava os africanos e não trazia nunca mais. Por quê? As famílias eram separadas, eles eram vendidos muitas vezes para pessoas diferentes, donos diferentes. Era muito comum, entendeu? Aqui está o navio negreiro ou tumbeiro, mostrando como é que ele era um navio de carga e depois ele foi adaptado para colocar pessoas. Aonde é o porão de carga foi adaptado para levar pessoas. Isso aqui é um navio negreiro ou tumbeiro, ok? Isso aqui é um navio, se eu não me engano, em inglês. Aqui ficava a cabine, na parte de cima, cabine, onde ficava a cabine ali do comandante. Era o único que tinha ali um certo conforto. A travessia no Atlântico era horrível, muitas doenças, mortes, suicídios, castigos que nós vamos tentar ver hoje, poderia durar até 3 meses, então muitos morriam na travessia, eram jogados no Oceano Atlântico, ok? Chegada nos portos, eles eram separados, nós já vimos, eles eram tratados, depois revendidos, alguns morriam e eram descartados, e o preço maior era de homens, soldados e jovens, porque eles poderiam trabalhar e render muito mais. Tranquilo? E agora nós vamos para a primeira atividade, que é na página 18, que tem uma tabela aí muito legal. Ok? Quem pode ler essa tabela para a gente? Esther, você pode ler, fazendo um favor? Observe a tabela a seguir, que mostra alguns números relacionados ao trânsito de africanos escravizados no século XX. Estimativas de locais de origem e destinos de africanos escravizados entre 1501 e 1900. Locais e estimativa de embarque na África: Senegâmbia, 755 mil; Serra Leoa, 388 mil;
Costa do Barlavento, 336.000. Costa do Ouro, 1.209. Esther, deu uma falhada, travou sua conexão aí. Eu leio a tabela então, calma aí. Deu uma travada na conexão de Esther. Deixa eu ler aqui. Senegâmbia, 755.000 pessoas. Serra Leoa, 338.000. Costa do Barlavento, 336.000. Costa do Ouro, 1.209.000. Costa do Benin, 1.999.000 pessoas, 2 milhões de pessoas. Golfo do Biafra, 1.594.000. África Centro-Ocidental, 5.694.000. Sudeste da África e Ilha do Índico, 542.000 almas que foram embarcadas. Olha só a quantidade, 12.517.000 pessoas escravizadas no continente africano, e está por região. Depois, local estimativa da chegada desses cativos. Europa, 10.000. América do Norte, 472.000. Caribe britânico, 2.763.000 pessoas. Caribe francês, 1.328.000. América holandesa, 514.000. Antilhas dinamarquesas, eles tinham 129.000 cativos. América espanhola, 1.591.000 pessoas. Olha o Brasil, olha quantos cativos o Brasil recebeu. Aproximadamente 5.332.000. Tem gente que fala que foi 4,8. Tudo bem, tem uma variação aí. Gente, olha só a quantidade de escravizados e aonde eles foram destinados. Olha a quantidade de pessoas que foram trazidas para a América. E tem gente que fala que a gente não tem uma dívida com os povos africanos. Galera, lembra o seguinte, esse pessoal não veio porque quis, eles foram obrigados e submetidos a trabalhos forçados, a castigos que vocês pesquisaram, a violências absurdas. E eles foram considerados inferiores, pessoas que não eram dignas de ser consideradas cidadãos. E até hoje, aonde você procura no Brasil, aonde está os maiores bolsões de pobreza, miséria, violência, está a presença de negros. E o pessoal fala, por que eles são assim mesmo? É mesmo? Olha aí onde começa aí a questão que o negro é inferior ao branco. Olha aí onde começou. E tem gente que fala que não tem uma dívida com os povos negros, que é contra ali as cotas. Esther, então vai lá, número 1. Com base nos dados da tabela e em seus conhecimentos, faça o que se pede. Cite as 2 regiões da África com o maior número de escravizados embarcados. Eu coloquei a África Centro-Ocidental e a costa do Benin. B. Cite os 2 locais a que foi destinado o maior número de africanos escravizados. Caribe Britânico e Brasil. Os africanos escravizados não foram transportados apenas ao continente americano. Quais outras regiões do mundo tiveram esses escravizados como destino? Europa e África. Muito bom, Esther. Tudo perfeito. Letra A, África Ocidental e Costa do Benin. Letra B, Brasil e Caribe Britânico. E letra C, a África e em menor número a Europa. E sim, a Lavínia escreveu para mim aqui, paixão. Professor, isso que você explicou agora tem muito a ver com racismo? Tem, galera. Os negros foram trazidos para cá para serem forçados a ser submetidos a trabalho forçado. E sempre o branco falava com ele que ele era inferior, que ele não era capaz, que ele não era inteligente, que ele era uma sub-raça, que ele era ali, não era digno de ser considerado um cidadão. Por isso que ele era chamado de peça. E isso ficou na mente da população mundial, que o escravo sempre é negro, como se não tivesse escravo branco, que o escravo é dado a trabalho forçado. Se você tiver que chamar um pedreiro, o pedreiro bom é um negro, que trabalha forte. Galera, isso é preconceito, nós já discutimos isso. Isso é racismo. Isso foi construído pelos europeus ao longo do ano, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, porque eles falavam que eles eram superiores aos outros povos, inclusive a quem? Aos africanos, que só serviam para o trabalho pesado. Isso vem se reproduzindo até os dias de hoje, infelizmente.
Infelizmente, tá? Eu não vou mentir não, mas é verdade. 2, nós temos que adiantar para falar da pesquisa. Quem pode ler o número 2 para a gente da página 19, fazendo um favor? Perfeito sua análise, Lavinha Paixão. Perfeito. Perfeito. Posso? Pode, Arley. Vou desabilitar aqui. Oi, Letícia. Perdão, Letícia, que eu tô acostumado só com os 3, né? Betânia e tudo. Mas tudo bem, perdão. Pode ler, Letícia. No século XV, foi o reino europeu que deu início à expansão marítima. Sobre a ação exploratória portuguesa na costa africana, assinale as 3 alternativas corretas. Eu marquei a letra A, B e C. Vou ler. A primeira conquista portuguesa na América foi celta. Desse local, os portugueses passaram a contornar o continente africano e a construir feitorias. B. Os portugueses visavam competir com o comércio de especiarias realizado principalmente pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Letra C. Marfim africanos escravizados geravam grandes lucros para Portugal. Letra D. As atenções de Portugal estavam voltadas unicamente para a descoberta de uma nova rota marítima para as Índias, o que explica o desinteresse pelo litoral africano. Eu marquei A, B e C. Perfeito, Letícia. Número 2, A, B e C. Isso aí nem tem dúvida. Eu acho que nós fizemos uma atividade na página 37 e 36 do capítulo que explicava justamente isso, ok? A única que está errada é a letra D, porque o Portugal não tinha interesse pela costa africana, eles fizeram périplo africano, fizeram feitorias, foram buscar marfim, madeira, especiarias e encontraram os escravizados para vender e comercializar, ok? A, B e C. 3. Pode ir, Esther, obrigado. O texto a seguir descreve os diferentes tratamentos dados aos escravizados na África. Do mesmo modo que a agricultura teria sido a escravidão reinventada na África, e mais de uma vez e em mais de um lugar, e com desempenhos distintos. O que recolhemos das tradições africanas e tiramos dos viajantes, geógrafos e compiladores muçulmanos e dos navegadores, cronistas, exploradores e administradores europeus. Permite-nos, quando muito, esboçar as diversas feições que tornou a escravidão na África, em alguns diferentes momentos. Variavam, por exemplo, de região para região, de cultura para cultura e de grupo para grupo. O número de pessoas habitualmente aprisionadas, expostas a trabalhar à força pelos captores, em sociedades que se foram fazendo caracteristicamente urbanas, como a dos Iorubás e a dos Haussás. Haveria, desde o início, mais escravos do que em regiões onde o que se poderia pensar ser uma aldeota não passava de um conjunto de habitações de uma só família. O escravo de um lugar, de um grupo agrícola era utilizado de modo distinto ao de um grupo predominantemente pastoril. Aqui seria tratado como uma pessoa da família, ou quase a comer na mesma gamela que o homem. Ali, como a violência e as humilhações que merece o inimigo, nu ou com um trapo amarrado à virilha, a alimentar-se de restos lançados ao chão, sem conhecer o descanso entre os empurrões e as bofetadas. A colar, com o mesmo cuidado com uma cabra ou uma ovelha, uma vez que tinham com esses animais valor de uso e troca, mais adiante até com certo mimo, porque se destinavam ao sacrifício ritual. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, analise as afirmativas assinalando B para as verdadeiras ou F para as falsas. A prática da escravidão existia na África desde a antiguidade e suas características se mantiveram até o século XIX. Falso. A prática da escravidão era comum na África antes da chegada dos portugueses, em especial por meio da captura de guerra. Verdadeiro. O escravizado poderia ser tratado como membro da família, recebendo boa alimentação dentro da sociedade africana. Verdadeiro. Os escravizados eram utilizados como mão de obra exclusivamente agrícola. Falso.
Sequência correta, VF. Eu só vou tirar a dúvida da segunda, que me pediram aqui. Na verdade, a segunda prática de escravidão era comum na África antes da chegada dos portugueses, especial por meio de captura de guerra. Era a prática mais comum antes da chegada dos portugueses. Eles faziam guerra entre eles e escravizavam. E a última também que deu dúvida. Os escravizados eram utilizados como mão de obra exclusivamente agrícola. Não. Nós vimos no texto que os escravos que moravam na cidade, na área urbana, tinham uma qualidade de vida muito melhor do que o escravo que estava no campo, que trabalhava muito mais pesado e era submetido a muito mais castigos físicos na África antes da chegada dos europeus. Então fica FVVF. Ok? Dúvida tirada? Mais alguma coisa? Isso aí estava no texto. Ok? 4. Diferencia a escravidão praticada antes e depois da chegada dos portugueses ao continente africano. Galera, nós acabamos de responder uma essa. Antes da chegada dos portugueses, a escravidão existia em algumas localidades do continente africano. E era uma escravidão que era feita entre as tribos africanas, guerra entre eles, que poderia ou não comercializar com os árabes. Mas, com a chegada dos portugueses à região, eles passaram a estimular a escravidão para comercializar na América, fazendo comércio atlântico de escravizados à mão de obra africana, desorganizando a sociedade. Essa que é a diferença. Existia escravidão na África antes entre as tribos, só que com os portugueses isso vira uma atividade comercial de larga escala para suprir a mão de obra na América, e isso vai se transformar num comércio riquíssimo. Para quem? Para Portugal. Ok? Transformou num negócio que era internacional. Dúvidas? Na 4? Dúvidas? Podemos passar? Dúvidas? Podemos? 5. A presença portuguesa na costa africana implicou em grandes mudanças na região. Sobre essa influência no território africano, assinale a alternativa correta. A 5, a letra correta é a B. Os portugueses transformaram a escravidão, que existia em localidades no continente africano, em uma prática de intensa atividade comercial. 5, letra B de bola. Inclusive, se você respondeu a 4, isso aqui está sendo repetido na 5. Olha que maneiro. É praticamente a mesma coisa. Uma foi para responder e a outra foi para marcar. Ok? É sequência. 5, letra B. 6. O texto a seguir é um trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Patrono da nossa escola, hein? Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala. E voam mais e mais. Mais o quê? Sangue. Presas no elo de uma só cadeia, correntes, a multidão faminta cambaleia, por causa da viagem no Oceano Atlântico, se debatiam. E chora e dança ali, quando era permitido no tombadilho, na parte de cima. Um de raiva delira, outro enlouquece, era o banzo, a depressão. Assim, os escravos tinham depressão durante ali, o negócio tentava um suicídio. Outros que martírio embrutece, cantando, geme e ri. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voam em campo aberto as tribos de homens nus. São os guerreiros ousados que com gritos mosqueados combatem a solidão. Homens simples e fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Essa última parte é a descrição dos navios tumbeiros. Ok? Então, vamos lá. Sublinhe 2 trechos do poema que nos permitem compreender seu título. Você pode sublinhar o final, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar e sem razão, presas no elo de uma só cadeia, faminta, cambaleia, ouve-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais, que é o sangue. Letra B. O que significam homens simples e fortes e bravos, hoje míseros escravos? Refere-se aos homens e mulheres e crianças africanas que eram livres em suas tribos e depois eles passam a ser escravizados brutalmente para ser trazidos para a América. Galera, isso aí não tem que ter dúvida. Letra C. O poema faz referência à forma de tratamento a qual eram submetidos os africanos escravizados. Explique como era esse tratamento. O tratamento era cruel, violento, castigos físicos, fome, havia suicídio. Isso tudo estava sendo submetido, as pessoas estavam a bordo dos navios tumbeiros. Doença, sujeira, isso tudo fazia parte da travessia que poderia durar até 3 meses. Era horrível.
horrível. Nós já vimos isso. Ok? Correto, Letícia. Muito bom. Sua resposta é a letra B. Dúvidas, galera? Podemos passar? Sim ou não? Sim? Essa aí é tranquilo, né? A gente já trabalhou com esse poema. Alguns outros professores já trabalharam também. Depois, 7. Analisa as imagens a seguir. Tem várias imagens de várias etnias de africano aí. Benguela, Haussá, do Congo, Monjolo, da Mina, Cabinda, porque os povos africanos eram totalmente diferentes do outro, havia tribos e etnias diferentes. Mas quando eles chegam aqui, eles são tratados todos iguais. Eles perderam sua cultura e sua identidade, perderam seus nomes. É isso que os portugueses faziam. Então, vamos lá. De acordo com seus estudos e análises das imagens, assinale 2 alternativas corretas. As alternativas corretas é a letra A e D. As obras apresentam a diversidade dos povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Letra D. A obra de Wombo e Tsrugenda exibem a riqueza de detalhes étnicos e culturais dos povos africanos. Cada etnia, cada povo e até tribo era diferente da outra. 7. Letra A e letra D. 8. Encontre as respostas às questões buscar essas palavras. Comércio de pessoas escravizadas. O nome é tráfico atlântico. Ok? Tráfico atlântico. Depois, continente a que foi destinado a maior parte dos escravizados negros. América, no cantinho do lado esquerdo. América. Depois, nome do principal mercado de escravizados no Rio de Janeiro. Valongo. Está no centro. Ok? Valongo. Está no meio. Depois, como os africanos chamavam o mar? Calunga Grande. Calunga Grande. E depois, como ficaram conhecidos os navios negreiros? Navios tumbeiros. Então, a 8 fica tráfico negreiro, América, Valongo, Calunga Grande e tumbeiros. Ok? Sim, Betânia, é tráfico negreiro. Dúvidas, galera? Semana que vem, trilha, não vai ter, como o pessoal pede aí de vez em quando, extensão do prazo, Wagner pediu para lembrar, e nós temos que falar agora 5 minutinhos justamente da questão dos castigos físicos que os homens eram submetidos aqui na América. Professor, quais eram os castigos físicos que eram submetidos às pessoas aqui na América? Aqui no Brasil, principalmente, castigos físicos, alguns deles extremamente desumanos. Galera, eu tirei alguns aqui para mostrar para os senhores. Lá na revista História Viva, qual eram os castigos físicos mais comuns que eram praticados? Sal e limão nas feridas para fechar os castigos que eram feitos com a chibata. Era horrível, ficava em carne viva. Eles jogavam sal e limão para fechar as feridas e ficavam ali queloides, aquelas queloides em cima, ok? Isso vinha da chibata, que era feita de couro com ponta de metal, batiam-se nas costas até o escravo desmaiar. Teve relatos de pessoas que morreram com a chibata, ok? Mutilação, era muito comum mutilar genitais dos homens. Olha só, mutilar genitais dos homens, arrancar ali, cortar o seio das mulheres, ou então um pedaço da orelha como castigo, cortar as pontas dos dedos. Olha só, um escravo fujão, corte-se as pontas dos dedos. A prisão, que era o calabouço, mas era a prisão apertada, suja, ficavam sem alimentos dias e dias. Era horrível. Depois, as correntes, que eram pesadas, colocadas nos pescoços, ou então eram colocadas nas pernas e ficavam batendo, chegando até o osso, cortado em carne viva. Era horrível. Marcas de identificação. Você tinha uma marca de identificação do seu dono, poderia ser na bochecha, na mão. Tinha uma marca colocada no seu peito que os impostos da coroa real tinham sido pagos. Se você mudasse de dono, pegava o ferro quente e marcava você de novo, que nem se faz com gado. Isso era em cima da pele, sem proteção nenhuma. Ferro quente, aquecido. Se você fosse vendido para 3, 4 donos, iam lá e marcavam você de novo. Era terrível. A máscara de Flandres, colocava máscara na sua boca para você não se alimentar, colocava os espiéis em volta, ok? Separação de famílias que eram vendidas para vários locais, o tronco, que era muito comum, a perseguição por cães, o garrote para apertar o pescoço. Tudo
castigo físico desumanos, ok? Eu espero que vocês tenham colocado. E tem vários outros que não tem. Fechou? Bom final de semana. Espero que tenham mandado trabalho. Vou baixar hoje ainda. Semana que vem e não tem extensão aí, ok? A gargalheira era a máscara de Flandres, com os metais também. E havia outras. Havia estupros. Vários estupros. Mulheres eram estupradas. Era muito comum o dono estuprar a mulher no navio negreiro. Era horrível. Horrível. E várias outras. Ok? Dúvidas? Se quiserem perguntar outras, pode falar. Quem está sem dúvida, bom final de semana. Não esqueça a atividade semana que vem. Não vai ter prorrogação, hein? Espero que tenham mandado também as atividades. Tchau, Zé. Bom final de semana.